Noite, pessoal, bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes. Então, a gente vai começar a nossa atividade. Felizes de vocês estarem aqui, mas triste porque é o nosso último dia da Semana da Diversidade, um evento que, enfim, marca aí esse momento para o hospital, né, de a gente ter essa atividade no nosso ano aí, né, de ter cada ano vai ter uma Semana de Diversidade para vocês. Então, um evento que foi carinhosamente pensado, estruturado, né? E a gente ficou feliz que vocês vieram e que a gente aproveitou bastante esse momento, essa semana juntos, tá? E juntas. Então, hoje, o tema... Olha, eu cheia de papel. Então, hoje a gente vai falar de empreendedorismo, tá? Empreender no trabalho, desbloqueando o potencial feminino de inovação. E a gente tem uns convidados muito especiais que estão conosco aqui. Então, eu chamo para a gente começar a Ana Carolina, depois eles vão se apresentar, tá? A gente combinou isso. A Ana Carolina, bem-vinda, Ana. O Gustavo Borba, aí, se aproxegue. E aí, o Wendy Carraro, vem aí, Wendy. Chega com a gente. Legal. Bom, a ideia é a gente poder fazer em formato de bate-papo, né? Bate-papo aqui, bate-papo aí também, né? Então a gente pode estar trocando, conversando, né? A gente vai passar aí, cada um vai se apresentar, e a gente poder falar sobre esse tema aí, né? Tão interessante, tá bom? Olá, boa tarde. Eu sou Ana Carolina Poiker, sou psicóloga de formação. Me dediquei muitos anos à área acadêmica. Hoje, voltando aqui no Clínicas, de alguma maneira eu revivi uma fase muito importante da minha vida, que eu me dediquei à pesquisa, né? Meu campo de pesquisa foi a dependência química, né? Fui também professora do Instituto de Psicologia da URGS, e há 13 anos atrás eu empreendi, né, na área de saúde mental e tecnologia. Então, a minha empresa se chama BeTouch, é uma empresa que faz rastreios e predição de riscos de adoecimento mental nos locais de trabalho, né. Eu integro também o comitê consultivo do movimento Mente em Foco, do Pacto Global da ONU, no Brasil. E tenho assim uma atuação em diversos comitês técnicos, Conselho Federal de Psicologia, e também sou diretora de mercado e expansão da Associação Brasileira de Qualidade de Vida. Toda a minha atividade é bastante orientada para isso que a gente está fazendo aqui, né? De alguma maneira, promover locais de trabalho mais seguros e saudáveis, não só em relação aos riscos comuns, né, aos riscos físicos, químicos, biológicos, mas também os psicossociais, né. Então, tem tudo a ver essa atividade, fiquei muito feliz com o convite. Baita. Então, boa tarde, pessoal. Tudo certo? Faceiro está aqui, depois eu vou falar faceiro por um lado, mas meio, né, assim, estressado por conta do tema. Mas eu sou o Gustavo, queria agradecer ao Felipe, especialmente aqui pelo convite, né? Prazer estar aqui com os gurias no palco. Eu sou professor universitário, trabalho há 25 anos na mesma instituição, né? Então, minha carreira é essa, assim, eu trabalho numa universidade onde eu pude pesquisar o máximo possível na minha área sobre inovação social, então eu venho desse lugar, eu vou falar mais por aí, né? Mas também sou filho de pais separados, tenho duas irmãs, minha mãe em casa, uma distância muito longa do meu pai por muito tempo. Depois casei com a Aninha, que está aqui, tenho duas filhas, né? E acho que isso fala de alguma forma um pouquinho da minha história, que eu vou compartilhar em alguns momentos, assim, né? Porque tem a ver com escolhas que eu fiz na vida e tem a ver com coisas que eu faço hoje profissionalmente. Mas é isso, então estou muito feliz de estar aqui e também fiz parte do meu doutorado aqui no Clínicas. Então isso é uma coisa legal, né? Que era, quando eu fiz o doutorado, era sobre implantação de sistemas ERP de gestão. E aí eu entrevistei algumas pessoas do hospital aqui na época, mas faz muito tempo atrás, né? Enfim. Então é um prazer estar aqui com vocês, espero que a gente possa ter um bom bate-papo. Bem, boa tarde a todos, agradeço a oportunidade. Então, eu sou Wendy Carraro, eu sou professora na Faculdade de Ciências Econômicas, sou contadora, economista, mas eu também atuo aqui no NIT, na área de inovação, e coordeno o programa de incubação, pré-incubação e empreendedorismo da Starts da HCPA. E quando a gente fala nesse tema de inovação, né, e o Gustavo, assim, falou um pouquinho dele, eu achei legal essa parte, né? O meu pai nasceu no Egito,
Ele veio com 26 anos para o Brasil. Nós somos 4 filhas. Minha mãe nunca permitiu que a minha mãe trabalhasse, mas não de ruim, sabe? Disse, não, calma que eu vou cuidar. E aí foi um super desafio. Quando eu cheguei em casa, eu disse, pai, eu fiz a minha carteira de trabalho. Como assim? Por quê? E nós, numa necessidade financeira, eu disse, porque a gente precisa trazer dinheiro aqui para dentro de casa. Hoje eu trabalho com essa questão de empreendedorismo e inovação, ajudando as startups, principalmente o aspecto financeiro. Também trabalho com a questão de educação financeira. E eu acho que ele tem um link muito forte com essa questão de empoderamento, independente do teu gênero, né? E o quão isso faz também a gente ter um gás, né? A nossa realidade, a nossa vivência. Então, acho que a gente vai poder fazer um debate bem bacana. Três, mas a gente está disputando esse aqui que é o mais legal. Gente, então a gente tem uma proposta, tá bom? Da gente fazer uma primeira rodada e quem sabe a gente fala só o título, né? Para vocês começarem já a pensar. A gente pensou de falar sobre o que nos limita nessa primeira rodada. E depois a segunda, o que nos move. E depois a terceira, o que podemos transformar. Mais ou menos assim, o que a gente vai ter hoje, tá bom? Então, quem gostaria de começar? Então, eu tomei algumas notas aqui para compartilhar com vocês, não necessariamente para fazer nada rígido, mas só para lançar algumas ideias para o debate, né? Inicialmente, eu gostaria de dizer assim, o quanto que esse tema do empreendedorismo feminino, do papel da mulher na inovação, no empreendedorismo, não é algo limitado ao gênero, né? A gente está falando de algo que tem um impacto social importante, né? E, portanto, é um tema do coletivo, né? Então, esse assim é um primeiro aspecto que eu quero trazer. Assim, eu tenho tido um envolvimento bem importante com a Agenda 2030 do Pacto Global da ONU, que contém lá aquela matriz 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis. Eu digo que é a matriz dos problemas, dos maiores desafios do mundo, e um deles está justamente o quanto que a gente precisa vencer, né, a questão da desigualdade, né? E, portanto, essas barreiras elas são não só individuais, porque eventualmente podem ter crenças limitantes, né, que uma mulher carrega em virtude de um entorno, em virtude do local que ela nasceu, enfim, a gente sabe o quanto que isso muitas vezes também é cultural, né? Mas pensar em barreiras também ainda maiores, né, que são as sociais, né? Eu falo de um lugar assim super privilegiado, mas falo de um lugar também, né? Eu venci alguns desafios porque eu tenho 3 filhos, né? Então eu segui a carreira acadêmica sendo mulher, né? Claro que com uma rede de apoio que me suportou, né? Mas sabendo como é difícil, né? Dar conta de tudo, por tudo aquilo que a gente traz. Eu trouxe um dado aqui interessante, que assim, geralmente, né? O que limita as mulheres não é falta de preparo, não é falta de capacidade, de talento, mas sim barreiras, muitas vezes, como eu falei, sociais, psicológicas e, no contexto corporativo, organizacionais. Porque as mulheres estudam muito, às vezes mais que os homens até, né? Só que elas muitas vezes não se sentem em condição de estar naquele lugar, porque os modelos não são femininos. Então, tem um dado que diz que 7 em cada 10 mulheres já sentiram que não mereciam estar onde elas estão. Então, assim, com a síndrome da impostora, né, que é algo que aflige e mais de 80% das líderes femininas. Então, assim, é algo que a gente precisa falar, né? No plano social, tem outro número assim, que chama atenção, né? Que as mulheres dedicam 21 horas semanais de trabalho doméstico não remunerado. Então, assim, o quanto que esse paradoxo ele acaba se colocando, né? Porque
Um cargo de liderança, muitas vezes, ele vai exigir uma disponibilidade, né, uma disponibilidade, uma flexibilidade que a mulher, muitas vezes, não dispõe, né. Então, tudo isso, assim, é muito importante que a gente pense, né. E, para finalizar e também abrir para o debate, né, eu trago uma outra questão, que é o quanto que as organizações estão preparadas, né, pra permitir que a gente, coloque, né, outras maneiras de pensar ou, tente de alguma maneira desestabilizar, assim, o status quo, né. Eu estava contando aqui antes de iniciar, né, que eu estou mobilizando com outras 2 mulheres uma rede de inovação, empreendedorismo feminino, justamente pelo desconforto de ver quantas pessoas bem preparadas eu conheço, mulheres, né, e que não têm o protagonismo que elas deveriam ter, né, muitas vezes, porque o status quo, né, não é abalado nunca, né. E aqui a gente ainda está no Rio Grande do Sul, né, que é um lugar, super ainda tradicional, né, e pouco diverso. Então, assim, impossível inovar sem diversidade de pensamento, né. E eu acho, assim, a gente deve superar aquela lógica de homem contra mulher ou não é isso, né. Mas de realmente, assim, criar ambientes em que a gente possa ter, né, um ambiente rico aí de pensamento e plural. Bem, eu queria trazer, assim, um pouquinho da experiência que eu tenho visto aqui dentro do hospital, né. E também trazer um pouquinho da minha vivência como professora universitária, né, dentro da URGS, que de certa forma, muitas vezes a gente pode pensar: "Bem, mas eu passei pelo mesmo concurso, eu passei tem as regras claras, não tem nada de gênero", mas às vezes a gente parece que a gente sente alguma coisa, como não aqui dentro do hospital eu não ouvi, mas eu vi numa ocasião que nós estávamos fazendo uma visita, e uma colega minha disse assim: "Wendy, eu e tu não podemos ir sozinha, tem que um homem ir conosco". Eu falei assim: "Como assim?", né, "Por que isso?". "Ai, porque é assim". Então, muitas vezes essa fala, por mais absurda que pareça, ela está presente, né. E às vezes a gente procura: "Bem, então eu vou ir com um colega", né. Semana passada uma colega minha, ela disse assim: "Ai, nós vamos ter reunião, eu vou chamar o fulano, assim, a gente tem um homem", deu: "Pô, para com isso, que não, por favor", sabe. Então, essas são limitações que a gente vai colocando, às vezes de uma forma até meio natural, né, de se resguardar. Eu penso também que a mulher, ela ocupa muitas funções, né, ela é multifuncional, e muitas vezes ela pode se achar, né, como tu mesma falasse, "Bem, isso não é para mim, ainda não estou preparada". Eu acho que esse ponto também é um aspecto interessante. Mas eu queria trazer aqui a experiência que eu estou tendo aqui dentro do hospital. Eu, embora não seja bem a temática, mas eu tenho que furar isso, que eu acho que ela é bacana, porque em nenhum momento a gente definiu, né, "Ai, tem que ter tantos homens, tantas mulheres", sabe. E isso eu acho que é uma coisa importante, né, a gente não ter essa definição, né, e eu acho que isso são barreiras que a gente vai limitando, vai superando, na verdade, da nossa limitação, quando a gente define, "Não, a gente vai ter um homem aqui na frente para falar sobre isso", né, porque a gente poderia dizer: "Como assim que vem um homem? Tem que ser só as mulheres". Então, a gente, precisa superar essas limitações que, às vezes, a gente vai definindo um checklist. "Ah, tá, não, tem que só ter mulheres, tem que ser uma mulher que tem que conduzir", né, porque, às vezes, quem está lá na plateia, quantos homens estão aqui? Levantem a mão os homens. Né, onde é que estão os homens aqui? Né, então eu entendo que isso é uma barreira, isso é o que nos limita, né. Quando a Ana comenta sobre as 21 horas domésticas, o meu marido esse final de semana foi para Florianópolis, eu tive que mandar uma mensagem: "Quando é que tem que botar o lixo na rua?",
E eu disse, yes, sabe? E foi uma superação, é uma superação, e aí ele faz essa parte, sabe? E para mim tá tudo bem, para ele tá ótimo também. Então, barreiras que a gente foi incorporando, né? Barreiras que a gente foi incorporando e que às vezes a gente age naturalmente e a gente nem se dá conta, né? Mas tem alguns aspectos que a gente começa a eliminar, assim, ah, não, tá equilibrado, será que as equipes, a colega que participou, né, do ano passado, né, quantas mulheres tinham? Uma equipe tinha 9 mulheres, né, 6 mulheres, então, e tá tudo bem, não tinha problema nenhum, a gente não estava preocupado com esse equilíbrio, mas as barreiras começam quando a gente assim, ah, só tem mulher, ou só tem homem, ou não está equilibrado, né? E claro que nós estamos num ambiente de inovação, né? A gente estava num ambiente de inovação e eu acho que isso é bacana, né? De a gente perceber. Então, as barreiras elas estão por aí e a gente vai falar no próximo bloco, né? Como é que a gente pode superar. Então, anotem para a gente depois ver como é que a gente supera. Sim, sim. A gente teve uma palestra muito legal essa semana sobre o papel dos homens, né, aliados na diversidade, né, fazendo esse outro contraponto, né, foi do Papo de Homem. Em breve vai estar na intranet, já está no YouTube até, tá bom? Eu recomendo assim porque foi muito massa, né, exatamente investigando esses vieses internos, esse jeito da gente se colocar e quantos homens a gente tem que sair dessa guerra, né, de homem e mulher ali, a gente poder ser aliados nessa causa ali, de cada um tá reforçando ali o desejo do outro, né, e podendo estar contribuindo de alguma forma. Uma pessoa da plateia disse: os homens, uma pesquisa e tal, os homens não querem mais ser responsáveis pelo sustento da casa, ou a maioria deles não quer. E uma levanta e diz: olha, é muito fácil dizer isso, enquanto que a gente faz os afazeres domésticos são todos das mulheres, né? E a gente é sobrecarregado com relação a isso. Então, eu acho que vem dessa reflexão, né? E também desse lugar da gente poder sair do atrito e criar aliados. Então, chamando, nossa, o bendito ao fruto da mesa, como que a gente faz isso, né? Para ti. Então, eu só queria... Obrigado. Queria antes falar assim, ó, que eu, pegando a fala da Ana também, a Wendy trouxe outros pontos, mas a Ana comentou uma questão de ser um assunto de todos nós, né? E eu assino embaixo, né? Mas quando o Felipe me chamou, eu falei, cara, assim, ó, eu sei que é o assunto de todos nós, e eu acho que todo mundo tem que estar nesse espaço, debatendo, e eu sei que muitos de nós têm vários privilégios. Por exemplo, eu tenho um privilégio de poder vestir sempre uma calça preta, uma camiseta preta e estou bem arrumado para trabalhar. Né? Isso é um privilégio que eu tenho, né? Que é diferente para as mulheres, eu sei que é diferente. Dentre vários outros que no meu dia a dia eu poderia falar para vocês, né? Mas não é um lugar confortável, né? Porque eu acho que eu concordo, tem que estar todo mundo no mesmo debate, mas eu vivi minha vida nessa construção, assim. Minha mãe é uma professora de piano, né? Do Centro de Artes da Federal de Santa Maria, o tempo todo lutando por espaço para ela estar trabalhando com música, né? Com amigos, a maioria dos amigos homossexuais, né? Na época da AIDS, a gente tinha uma ONG em Santa Maria, eu e a Aninha, que está ali. E é uma vida que ela foi se construída num espaço onde a diversidade teve presente na minha vida, menos a estrutura masculina, quase. Né? Então, eu só queria deixar isso evidente antes de eu avançar na minha fala, porque talvez faltem algumas referências na minha fala. Né? E, para mim, assim, ó, eu hoje, na Unicinos, que é o lugar que eu trabalho, é uma instituição jesuíta, né, dos padres jesuítas. Né? E a gente tem agora, na alta administração, que a gente chama, pela primeira vez, uma pró-reitora mulher na história da universidade. São 55 anos de história. Né? E a alta administração é um reitor e um vice, que sempre foram padres. Né? Agora é um padre e um leigo, primeira vez também, e 2 pró-reitores. Eu acabei assumindo esse espaço faz um mês, mais ou menos, e a Silvana Model, a minha parceira de pró-reitoria. Somos nós 4, assim. Mas quando a gente vai para outros espaços de gestão, assim, por exemplo, os decanos e decanas, né, diretores, a maioria é mulher. O ambiente universitário, não sei se em vários lugares é assim, mas na nossa instituição tem maior representatividade feminina, né? Mas, sem dúvida nenhuma, a maior dificuldade para tudo feminina, desde para escolher as pessoas com as quais as mulheres vão trabalhar. Parece que é mais fácil para mim escolher alguém para trabalhar do que para alguém, né, do sexo feminino escolher o seu grupo. Eu fico mais validado, parece, né, quando eu faço isso. Então, isso é uma coisa que eu sinto direto, que eu acho que é um papel institucional que tem que ser modificado. Agora, assim, ó, eu queria dizer uma coisa que, assim, como professor mesmo, né, todas as características fundamentais para a gente viver hoje
nascem numa perspectiva feminina. Isso é um fato. Tá? Talvez seja por isso que a gente tem, eu dou aula no design, tá? Então qual é a minha função hoje no design? É desenhar coisas que sejam para todos. Tá? Tudo foi desenhado para os homens até a década de 80, até os ensaios clínicos. Tudo foi desenhado para os homens. Tá? Desde lá, algumas coisas começam a ser desenhadas para as mulheres. Isso que a Ana comentou da questão das 21 horas trabalhando, né? Tem um livro em casa, tem esse livro aqui que está traduzido, que chama Mulheres Invisíveis, que é de uma jornalista britânica, que chama Caroline Criado Pérez, que o livro inteiro é só de exemplos de coisas projetadas só para homens. Né? E também fala sobre essa questão da carga de trabalho. Né? Então, um negócio que é um problema. Né? Agora, o que a gente precisa hoje, em termos de competência, que é colaboração, diversidade, construção coletiva, cuidado com o outro, afeto, engajamento. Todas são características femininas. Tá? Então, talvez a gente esteja vivendo um momento de maior complexidade ainda, que seja um momento onde uma parte dos homens, talvez, se fecha ainda mais, porque eles não têm essas capacidades. E não tendo essa capacidade e ter que desenvolver uma capacidade não é algo que a gente está acostumado na nossa vida, assim, eu acho. Né? Eu acho que a gente está acostumado a ser validado nas capacidades que a gente tem. Né? Então, talvez um dos grandes desafios que eu vejo hoje, que é o que nós estamos nessa fase, né, do que nos trava às vezes, né, seja a gente reconhecer a necessidade da construção de um mundo que está orientado por essas capacidades, não por capacidades técnicas, não por tecnologia especificamente, não pela inteligência artificial, mas por uma humanidade que abraça, né, que cuida do outro, que tem afeto. E isso acho que é mais difícil, não deveria, né, mas acho que é mais difícil para alguém que tem uma estrutura de construção assim rígida, mais masculina. Enfim. Então acho que isso é uma coisa que eu vejo que acaba nos segurando um pouco, que eu queria colocar só na pauta para esse primeiro momento, assim. Se faz sentido. Faz muito sentido. Alguém tem alguma questão? Eu queria só comentar uma coisa que daí quando tu falou do aliado, que a gente tem um amigo, né, em comum, que ele é um cara super legal, assim, um baita pai, tudo assim, né, com vários de nós, assim, né, tudo. E aí um dia um grupo de mulheres, enfim, que tem esse cuidado, né, de tentar reforçar também essa masculinidade positiva, que foi um dos temas, né, aqui, deu para ele um prêmio de aliado, assim, né, tipo, tu é nosso aliado. Aí ele chegou em casa, ele tem 2 filhas e a esposa, né? E aí elas ficaram, como assim aliado, velho? Não faz mais nada do que a tua obrigação, deve fazer muito mais. E ele virou, de alguma forma, uma piada, né? Por conta desse reconhecimento, que eu acho que é pertinente, né? Mas, tipo, a gente parte do princípio que tem que validar o cara, velho. Por ele né? ser um humano funcional, né? É uma coisa meio bizarra, né? Então, assim, é uma coisa para a gente pensar, eu acho, enquanto coletivo, assim, né? Então... Isso aí. Alguém gostaria de algum comentário, compartilhar alguma coisa da experiência como mulher, enfim, né? Vocês falam de empreendedorismo e eu penso muito em carreira aqui. A gente tem muito isso aqui no hospital, né? Esse jeito da gente evoluir aqui dentro, né? Que é para empreender a pessoa que a gente é, o profissional que a gente é, né? A gente, num lugar de hospital, majoritariamente mulheres, né? Enfermagem, peso, mulheres, e a gente tem os cargos assim de maior ascendência que são ocupados por homens, né? Então, como que a gente faz essa realocação, né, gurias? Então, da gente poder pensar isso também. Mais alguma consideração? A gente pode, talvez... A gente falou de dificuldades, de barreiras, né? Talvez a gente possa agora falar do que nos move, o que nos fortalece, o que nos une, o que nos bota para frente, nos larga lá em cima, e a gente poder falar sobre isso, assim, passar para a próxima. Tudo bem para vocês? Então, quando a gente pensa também nesse contexto mais organizacional, corporativo, ainda há uma carência de modelos, de papéis, né? Porque os atributos de liderança, de posições de liderança que são valorizados, são predominantemente masculinos. Então, quando a mulher vem colaborando com a sua visão cooperativa, empática, é como se ela fosse mole para aquele lugar, né? E se ela se enrijece e adota um atributo mais masculino, daí é porque ela é rígida, é fria, é dura. Então, assim, ainda não há uma legitimidade, né, do que seria esse papel de uma mulher que está exercendo de maneira adequada, apropriada o seu papel, né?
já que todo mundo falou aí de experiências pessoais, eu lembrei de algo que me bateu, assim. Eu não sofri tanto isso no contexto ali acadêmico do Instituto de Psicologia, porque eram fundamentalmente mulheres, né, e eu tinha modelos femininos, embora a maioria delas não tivessem filhos. E aquilo era algo que, naquela época eu pensava: "Meu Deus, como que eu vou equilibrar isso?", né, parece que para ser uma professora bem-sucedida, eu não vou poder ter a minha vida, né, do jeito que eu quero, enfim, queria muito ter filhos, né. Mas foi na área do empreendedorismo, então, assim, há 13 anos atrás, eu estava fazendo pós-doc na Unicinos, o segundo pós-doc, e a Unicinos foi o primeiro lugar que teve um polo de tecnologia, né, que era o Tecnocinos. E eu achei aquele lugar, assim, muito instigante, né, porque, de verdade, eu confesso para vocês que eu nunca fui muito adaptada à vida acadêmica, assim, embora eu fosse produtiva e tal, eu tinha, muita vontade de aplicar tudo aquilo logo, né, e às vezes eu achava que as coisas demoravam, enfim. E eu me lembro que eu ouvi por mais de uma vez, de avaliadores, né, que existem, geralmente bancas que avaliam as tuas ideias ou que validam o teu modelo de negócio, e geralmente formado por homens e não do teu segmento, né. São pessoas da área de inovação que atuam, assim, como advisors, mas genéricos, né. E eu ouvi mais de uma vez que eu não tinha foco, né. E eu pensava: "Gente, mas como assim?", sabe. Eu fiz meu mestrado, meu doutorado, estou no segundo pós-doutorado, tenho uma carreira consolidada, tenho a minha família, sou dedicada, o que está me faltando? Eu não tenho foco, porque existe uma fórmula pronta, linear, um raciocínio fundamentalmente masculino, aplicado para a validação dos negócios, né. E eu falo isso, assim, não só como uma experiência particular, mas a minha sócia também, que veio da área acadêmica, a Cibele, a gente compartilhou em mais de um momento esse sentimento do quanto era, difícil superar, uma lógica que estava estabelecida. Por que que a gente não podia fazer diferente ou propor algo, né, diferente? E vejam que curioso, né, eu trouxe outra estatística aqui para compartilhar com vocês, que diz que apenas 38% das posições de liderança e 7 das cadeiras em conselhos de administração são ocupadas por mulheres, apesar de serem a maioria no ensino superior, 62%, e no doutorado, 54%. Então é algo que parece que a gente já está falando há tanto tempo disso e que continua igual, né. Que espaço necessário esse que o Clínicas está promovendo. Tem uma palavra que eu gosto muito na área de inovação e empreendedorismo, que é benchmarking. Todos sabem o que é benchmarking? Alguém não sabe? Levanta a mão, assim. Todo mundo sabe? Eu vou explicar. Pisca para mim, quem assim, faz assim. Tá, então benchmark é uma palavra, assim, americana, né, mas que basicamente é a gente buscar uma referência, um exemplo de algo que deu certo em um outro contexto que não é o nosso. Então, se eu quero, por exemplo, implementar uma área de cobrança na minha empresa, eu posso ir numa outra empresa que tem uma boa área de cobrança, que não é concorrente minha, e aí eu faço um benchmarking. Então, trazendo aqui, né, nessa rodada, assim, de o que a gente poderia fazer, né, eu tenho muito forte, muito orgulho também. Eu falei para vocês que eu sou contadora e economista, então eu estou no CRC, que é o Conselho Regional de Contabilidade, e também estou no Corecon, que é o Conselho de Economia. Eu estou nos dois, eu integro os dois. E existe algo muito significativo. Eu vou fazer um benchmarking no Conselho Regional de Contabilidade. Inclusive, quando eu fiz contabilidade, o vestibular, a minha mãe disse: "Wendy, por que que tu vai te meter onde só tem homem?", né. E realmente só tinham professores homens, eram muitos colegas homens, mas enfim, segui ali.
E o conselho, há cerca de, foi em 2006, 2005, mais ou menos, eles criaram um encontro de mulheres da contabilidade. Foi bárbaro. Em 2007 eu pude ir, eu fui. E depois eu fui nos anos seguintes. A primeira vez que eu fui, tinha assim uns 4 homens. Hoje, nos encontros, vão homens também, mas o foco é falar com um olhar da mulher. E dentro do conselho, a gente tem comissões de estudo. A gente tem comissão de estudo de ensino superior, que eu integro, tem comissão de controladoria, tem comissão não sei o quê, e tem a comissão da mulher. E é algo muito bacana, interessante. Hoje, se vocês forem nos números de quantidade de contadores e contadoras, a gente está quase 50%, 50%. Então, eu vejo com bons olhos isso. Não é se segregar, é se fortalecer. Então, às vezes, é interessante a gente ter internamente comissões onde a gente pode pensar em ações para promover. Quantas mulheres aqui empreendem? Quantas já pensaram em alguma coisa? Vamos fazer rodas de conversa. Inclusive, eu tenho colegas lá no conselho que elas criaram a Recon, que é a rede de contadoras negras. E eu ainda brinquei com elas, eu não posso participar delas, Wendy, porque a nossa dor é diferente. Mesmo eu, lá num dos meus primeiros empregos que eu me candidatei, me disseram assim, olha, madame não pode, falaram isso para mim. Né? E quando eu conversei com essa minha colega, que tem essa rede mais específica, não é se segregar, é se fortalecer numa dor. Então, isso eu acho que é uma coisa interessante de fazer. E outro benchmarking que eu faço parte, estou num grupo aqui maravilhoso, tem 255 mulheres, que é do IBEF, que é uma rede de executivos de finanças, mas é o IBEF Mulher. Então, só tem mulheres. E a gente faz encontros com as mulheres. E a gente discute sobre as questões de posições, e a maioria das mulheres estão à frente de postos, que também tem a família, que também tem a gestão, e que se fortalece. Então, eu penso que esse tipo de iniciativa, ela fortalece. Então, não é algo assim que eu vou, mais uma coisa. Não, ela fortalece. Ela vai trazer debates recorrentes, ela vai trazer. E isso é válido para todos os segmentos, né, que a gente estava falando. Daqui a pouco a gente tem pessoas trans, daqui a pouco a gente tem, para atender a diversidade, tu ter esses pequenos grupos que possam ter de forma mais automática, digamos assim, atividades que não são mais momentâneas, né? Enfim, então, acho que isso é uma coisa legal. E um outro ponto que eu penso que é para a gente superar essas barreiras é trabalhar a cultura organizacional. Né? A cultura organizacional, e ela começa a partir de atividades assim. Esse é o primeiro encontro. Né? E aí, a partir desse encontro, uma sugestão hoje é o último, né, dia. Então, para quem participou, o que você recomendaria para manter isso ativo? Né? E talvez daqui saia um bom plano de ação, e a partir disso a gente pode ter várias atividades e que elas se tornem mais um ambiente sustentável, a sustentabilidade no sentido de que está aqui, está vivo, é isso, e a gente incorpora isso. Tá? Então, eu acho que essa é uma grande, fazer um benchmarking e fazer iniciativas, e eu acho que tem uma boa de uma matéria-prima com todos que participaram e pensar nisso. E eu fico à disposição, né, porque eu gosto de, já que eu estou por aqui, ajudar a criar essas possibilidades, né, também. Enfim. Beleza, gente. Então, eu vou nessa linha, assim, né, de pensar nas possibilidades e do que não está legal para a gente olhar para as possibilidades, né? Eu acho que, assim, essa semana é uma semana que representa muito do que a gente tem que fazer, né? Eu estava comentando antes de começar que a gente teve um evento sexta-feira agora que chama EcoSys Unsummit, né? Porque a gente tentou brincar com a ideia de que está tão cheio de summits que era legal fazer um Unsummit, né? Que é um summit ao contrário, assim. E foi um evento focado em ciência, espiritualidade e arte, né? Então, eu tive o prazer, estava comentando, de ver uma teóloga trans falar, né? E dentre várias pessoas, a mãe Bia aqui das Ilhas, né? O Luiz Antônio Simas, que eu vou falar uma coisa dele agora. E, enfim, muita gente diversa num espaço assim para construção. Então, eu acho que isso, quanto mais a gente fizer esse movimento, né, e se juntar, porque na real a gente fez lá o evento, mas a gente não divulgou direito, ninguém sabia aqui, né? E acho que isso é uma coisa para pensar. Porque se a gente for na linha do que a Ana comentou antes e olhar para os eventos de inovação, eu até faço essa provocação para a gente, que eu sempre faço isso, tá?
que tem um grande evento anual de inovação em Porto Alegre, sem dizer o nome, entrem no evento e contem quantas mulheres são palestrantes, quantos homens são palestrantes. Né? É inacreditável a diferença. Aí olhem quantas pessoas brancas, quantas pessoas pretas são palestrantes. Olhem se tem alguém trans. Né? É uma coisa, e não é a gente tem um grande evento, mas a maioria dos eventos é assim. Né? E mesmo que, eventualmente, com alguma intencionalidade, eles tentem fazer algum movimento, mas ele tem suas limitações. Fronteiras do Pensamento, que é o evento que a gente apoia. Né? A gente sempre teve esse debate com fronteiras e geralmente a gente tem 4 homens, 2 mulheres. Né? Eu acho que esse é um outro exemplo para a gente pensar. Assim. O que eu acho que é a grande questão, assim, né? Que tem um conceito que eu aprendi alguns anos atrás, por isso que eu estou reforçando isso, não só na minha cabeça, mas na minha ação, que chama pluriverso. Né? Esse conceito é um conceito que alguns autores latino-americanos desenvolveram, e tem uma outra autora que está aqui, que é do Peru, que chama... Sou eu que fiz isso? Ah, é porque eu botei o celular aqui. Ah, ficou perto do microfone. O engenheiro eletricista tem algumas... Né? Essa autora ela é do Peru, de Lima. Ela chama Marisol de la Cadena, e ela escreveu um livro que chama O Mundo de Muitos Mundos, né? Que é um conceito que o Arthur Escobar, da Colômbia, também usa, a Leslie Ann Noel, que é de Trinidad e Tobago também, que basicamente fala para a gente que a gente tem um mundo de muitos mundos, né? E que quando a gente está na universidade, no hospital, em qualquer lugar que a gente entra, tem um mundo que é o mundo dominante. E a nossa tendência é ensinar a partir do mundo dominante. A nossa tendência é lá na aula de contabilidade, trazer tais exemplos, né? Na aula de inovação, contar a história de tal empresa, né? Que tem os telefones legais, enfim. A gente sempre fala do mesmo lugar. Né? E isso tem 2 problemas. Primeiro, tu sai de um único lugar e tenta levar esse lugar para todo mundo. E segundo, tu desconsidera que cada pessoa que está sentada na sala de aula tem um lugar para falar. Né? Então, isso é muito potente, se a gente consegue reconhecer essa diversidade por dentro dos grupos nos quais a gente vive. Né? E essa diversidade pode estar em 2 pessoas que têm a mesma idade, vêm do mesmo lugar, né? Têm a mesma origem, enfim, de alguma forma tem diversidade ali. Então, esse conceito de pluriverso, eu acho que ele é a maior potência que tem para a gente trabalhar do ponto de vista de educação. Né? E talvez seja algo para a gente levar para outros espaços também. Então, eu faço assim na minha aula, né? Aconteceu comigo um negócio muito doído, assim, em 2018. Eu estava orientando uma aluna de um curso de administração, né? E eu dava a cadeira de ecossistemas de inovação, né? Que é uma cadeira que basicamente tem autores da economia, né? E a maioria dos caras mais idosos, assim, brancos e de um lugar do mundo, né? E aí a Rafa Ressa, é o nome dela, é minha orientanda de mestrado agora. A Rafa, na graduação, eu entreguei para ela, olha, esses autores aqui, né? E ela disse, eu queria fazer uma reunião contigo. Né? Deu, tá, fazer uma reunião. E aí ela disse, Gustavo, por que tu só me dá autores brancos e homens? Né? E aí, é chocante dizer, né? Mas eu não tinha me ligado nesse negócio, cara. 2018, faz pouco tempo, né? Faz 7, 8 anos. Né? Só que serviu para eu ficar, cara, isso é um problema, e é um problema na academia, né? Não é um problema da minha cadeira. Né? Se tu começa a olhar todas as disciplinas, as ementas, as bibliografias, vocês vão ver que é isso, né, que acontece. De lá para cá, o que eu faço? Né? Eu boto um mapa do mundo para os alunos, assim, mostrando de onde vêm os autores que eles leem, para mostrar que eu estou tentando melhorar. Mas eu tenho poucos autores da África, por exemplo. Né? Tem um cara da Austrália, algumas mulheres e homens da Ásia, mas pouca gente ainda dali. E, a partir dos alunos, tento preencher essas lacunas. Né? Esse semestre, a coisa mais bizarra que aconteceu comigo foi quando eu estava com eu estava no mestrado, né? 20 alunos, né? Terceira aula, e aí eu montei assim, super diverso na minha cabeça, né? O material todo. Aí uma aluna negra falou assim, a Lana, baita parceira minha, aprendi demais com ela esse semestre. Ela disse assim, por que só tem uma autora, que é a Leslie Ann Doyle, né? Que é uma autora negra na bibliografia do design? E aí a gente começou a tentar construir outros autores. Na terceira aula eu falei para os alunos assim, tira todos os autores da pauta, tragam o que vocês acham que é legal a gente pensar e vamos construir a bibliografia junto. E a gente fez isso, foi o semestre mais trabalhoso para mim, mas que eu mais aprendi. E agora eu sou pró-reitor depois disso. Né? Então, o que eu fiz 2 semanas atrás? Eu botei um mapa na tela da universidade para todos os professores e disse, todo mundo tem que olhar para a bibliografia.
Todo mundo tem que olhar para a bibliografia, porque se o autor que tu usa, ele conta uma história, tu vai no museu e tem uma história contada, independente de que história é, né? Eu preciso buscar a diversidade ali. Então, acho que isso é uma coisa que, assim, não é que eu estou fazendo certo, mas que eu acho que é o lugar da gente construir uma educação diferente e mais diversa, parte do que a gente lê, do que a gente estuda. Então, esse é um ponto-chave. E só para fechar, que eu me alonguei demais, na fala do Simas, o Luiz Antônio Simas, que é um historiador fantástico, assim, não sei se vocês conhecem ele. Ele tem vários livros, assim, alguns deles, só para citar o nome, Fogo no Mato é um deles, que o subtítulo... Ai, estou nervoso. O subtítulo chama A Ciência Encantada das Macumbas, o outro chama Flecha no Tempo, tem um outro sobre a história do samba, tem um outro que é Encantamento, sobre política de vida, é muito legal, autor. E ele fala que o Brasil é um projeto que deu certo. Aqui eu peguei uma entrevista dele para o Chico Alves, mas ele falou isso na sexta-feira lá, ele fala assim, ó, é um projeto colonial fundado na ideia de exploração da terra, na exploração dos corpos, no genocídio do indígena e na escravização do negro. É um projeto que deu certo. Era esse o projeto, não era outro projeto. A gente foi, como nação, construída assim na visão do Simas. E eu acho que é desafiar esse projeto que é a nossa função aqui, sabe? Por mais, enfim, independente de onde que a gente está. Então, talvez, se a gente puder abrir mais eventos como a gente está aqui, para debater práticas, né? Para levar práticas para lugares que não estão ouvindo as práticas e, a partir disso, construir algo diferente, acho que talvez esse seja um caminho de, enfim, de achar algo melhor do que a gente está vivendo, basicamente. Mas, desculpa, acho que agora eu alonguei um pouco a minha fala. Bom, então, eu acho que talvez possa nos crescer, né? Possa ser cultivado entre nós essa questão da gente se aliar aos nossos parecidos, né? Às pessoas que a gente compartilha as mesmas experiências, tá aberto para as diferenças também. Os homens nos aliados a essa causa, né? Da gente poder florescer, né? Dentro desses aspectos de empreendedorismo, seja de carreira, né? Que eu acho que é uma coisa muito legal. E a gente poder, quem sabe, ir para a próxima, que é... Fechou aqui só um pouquinho. Foi, misturou tudo, assim que é bom. Isso aí, fortalecimento interno, redes de apoio, né, apoio institucional, acho que a gente falava aqui também, né, grupos de trabalho e pensar práticas que são diferentes junto com as pessoas que a gente compartilha ali, e compartilhar conhecimentos, etc. Acho que talvez a gente possa, agora são 16h50, a gente podia passar para o que podemos transformar, que seria a nossa terceira rodada, tá bom? O que a gente pode transformar? Vamos lá, inovação, empreendedorismo, conexões. Começamos aqui, Ana? Eu vou vir do meu lugar, então, que é um pouco esse movimento que eu tenho trabalhado para acontecer e que bom que eu vivi para viver esse momento. Né? E a partir de maio de 2026, as empresas, as organizações vão ser obrigadas, né, a cuidar da saúde mental das pessoas. Então, o quanto que as questões de saúde mental sempre foram atribuídas aos indivíduos e pouco se olhou para as questões estruturais que levavam ao adoecimento das pessoas. Eu acho que essa questão, sob a ótica aí da falta de equidade de gênero, a gente pode supor, né, para as mulheres que vivenciam ou vivenciaram também, o quanto que isso é adoecedor, né? A gente não encontrar validação em muitos contextos, a gente não se sentir fazendo parte ou não se sentir representada em fóruns qualificados. Né? Então, que bom que agora a gente está fazendo essa discussão num contexto em que a gente vive policrises. Né? Tem um teórico, um historiador econômico, se chama Adam Tooze, ele subsidia estudos do Fórum Econômico Mundial, e ele fala que esse momento que a gente vive é a crise das crises, né? Que é secas, inundações, crises políticas, enfim, geopolíticas e mudanças climáticas extremas. E isso nos afeta enquanto indivíduos, mas também como mulheres, né? A gente vai ter desafios aí particulares.
E eu fico muito entusiasmada com essa possibilidade, né, de tirar a culpa do indivíduo, tirar a culpa da pessoa e começar a olhar para dentro dos locais de trabalho para entender se existem assimetrias, se existem violências de qualquer natureza, se existe assédio, por exemplo, seja ele sexual, moral, enfim, tudo isso que adoece, que muitas vezes as mulheres estão numa posição de maior vulnerabilidade, né. Então não sei quantos aqui já ouviram falar nos fatores de risco psicossociais, que são esses fatores que vão ser agora avaliados, né. Então o quanto que a gente precisa estar preparado, para esses diálogos, mas mais do que isso, pra transformação. Porque todo mundo está bem consciente, né, cada vez mais consciente dessas histórias que só tem um lado, né, ou uma perspectiva, ou um viés fortíssimo, mas como a gente de fato vai conseguir chacoalhar essas estruturas e mudar isso, né. Então a gente tem trabalhado, com rastreios populacionais por meio de software, para enxergar tendências, padrões e, a partir disso, intervir, né. Então, assim, eu estou trazendo um exemplo só do quanto que a tecnologia também pode nos ajudar a enxergar aspectos que pareciam difusos ou pareciam invisíveis, né. Então, eu acho que é um grande avanço aí que a gente está tendo no Brasil, ainda que com um déficit de pelo menos 10 anos em relação ao mundo, né. Agora vai. Deixa eu perguntar aqui, das meninas que estão aqui, levanta a mão quem é líder, gestora na sua área. Muito bem. Então, eu vou falar mais um lado, assim, mais prático, que está ligado, assim, ao que o meu papel aqui dentro do hospital também, que é falar um pouquinho do intraempreendedorismo. Todos sabem o que é intraempreendedorismo? Falem essa palavra. Vamos lá, quero ouvir. Mais uma vez. Ela é meio difícil de falar. Ela trava a língua, né? Mas o que significa essa palavra, né? É intra, é dentro. E empreendedorismo é aquilo que a gente fala, muitas vezes a gente pensa assim, abrir um negócio, né? Não necessariamente, porque eu sou uma professora, por exemplo, que eu crio umas coisas, aliás, depois a gente vai dar nossos arroba, né? Quem quiser seguir meu projeto lá de educação financeira. Eu entendo que eu sou super empreendedora dentro da minha sala de aula. Então, é naquilo que a gente faz. Eu posso ser uma pessoa empreendedora, que eu sempre costumo dizer que é o uau, né? Alguma coisa assim que faz com resultado. E o intra é eu fazer dentro de uma organização, seja ela pública ou privada. E isso muito mais é uma competência, uma habilidade pessoal. Então, eu vejo que essa transformação começa em cada um de nós. E aí, obviamente, né, eu posso dizer assim, pois é, mas eu sou super cheia de iniciativa, sou proativa. Aí eu chego lá no meu gestor e ele, pá, não pode, né? Então, eu vejo que esse movimento de transformação para o intraempreendedorismo, ele começa individualmente, a gente compreender, setorialmente, obviamente, e aí institucionalmente. Hoje a gente vem trabalhando, eu estou acompanhando essa cultura que está se desenvolvendo aqui no hospital, porque às vezes é muito fácil a gente dizer, agora é o intra, mas é um baita no hospital, não é simplesmente ter uma ideia e já ir executando. Eu queria deixar aqui um caminho aberto, porque, por exemplo, se vocês daqui a pouco têm uma ideia bacana, legal, então, para quem é gestor aqui, acolham essa ideia. Né? Às vezes pode ser que essa ideia não seja assim, vamos implementar de cara. Mas às vezes pode ser que ela está amadurecendo. Tem um vídeo, não sei se vocês conhecem, que é sobre de onde vêm as boas ideias, né? E as boas ideias, elas levam às vezes tempo, e às vezes a ideia realmente acontece quando a gente faz um match de pessoas totalmente diferentes, diversidade, né? Eu gosto muito de trazer assim a visão sistêmica,
que é a gente olhar as diferentes áreas. Quando a gente quer tomar uma decisão numa organização, a gente não vai falar só com o pessoal da TI, a gente vai chamar alguém de suprimentos, da área produção, do financeiro, e também em relação às pessoas também é interessante a gente pensar nisso. E o caminho que eu queria deixar para vocês é o NIT. A gente tem o NIT, que é o núcleo de inovação. Então, às vezes, pode ser que seja alguma coisa, uma inovação no processo de vocês. Ah, mas a gente poderia resolver internamente. Ok, mas se daqui a pouco exige algo mais, né? Podem ir lá trocar uma ideia com a gente. Né? Tem a Fernanda, tem o Alessandro, tem eu, por vezes, né? Pode ser que daqui a pouco eu estou por ali e a gente pode dar uma implementada. Mas acho que o ponto-chave é de cada um de nós, né? Essa transformação. Mas olha só, dá trabalho, tá? Mas o resultado também é engrandecedor, né? É algo assim que a gente fica assim, puxa vida, pô, eu propus aquilo ali, tá ok. Mas então assim, o convite é nós pessoalmente, aqui quem são os gestores, estarem dispostos a isso. É importante, porque às vezes a gente mata ali a ideia dizendo um não para a pessoa, né? E quando a gente tem um ambiente onde a cultura ainda não é 100%, né? É participar nesses movimentos, né? Quando tiver oportunidade de contribuir, de falar, de mostrar. Mas eu vejo com muito bons olhos, porque eu estou participando, eu estou vendo esse processo. O ano passado, a gente teve o programa de pré-incubação e a gente teve 2 equipes internas que eu mesma disse assim, não dá para misturar, a gente precisa ter um programa de intraempreendedorismo. E nós, assim, talvez algumas pessoas tenham ficado chateadas comigo, porque foram 16 equipes que trouxeram ideias relacionadas ao PNGE, só que a gente não tinha como desenvolver 16, a gente escolheu 3, mas isso não quer dizer que as outras ideias não possam ir caminhar, e a gente tem assim uns caminhos para poder assim alcançar mais pessoas, né? Enfim. Então esse aqui é o ponto, né? Eu acho que é por nós e quem está ali na liderança dá essa chance, né? É importante. E levar para cima, né? Esse é o movimento mais desafiador. Então vou falar 40 segundos só, tá? Tá. Não só, primeiro, me desculpar por não falar por dentro, porque eu venho de um lugar diferente, assim, né? Então, venho da universidade que eu tô, uma instituição jesuíta, pública não estatal, dá para dizer assim, uma forma de definir, uma instituição privada sem fins lucrativos, né? E o que eu trago de exemplo vem desse lugar, assim, né? Mas eu acho que tem 2 coisas importantes para a gente olhar, né? Tu trouxe, Wendy, um dos pontos que eu ia falar, que é usar o privilégio dos espaços de poder para transformar as relações, né? Acho que isso é uma questão fundamental para todo mundo, né? E especialmente para os homens que ocupam esses lugares, mas para todas as pessoas, né? E a segunda é a gente enxergar o lugar que a gente vive, né? Eu queria só comentar isso para fechar, assim, a Ana falou antes do Rio Grande do Sul. Sexta-feira passada, eu entrevistei o Jefferson Tenório, né? Que é um baita escritor nosso aqui, escreveu O Avesso da Pele, ganhou Jabuti, né? Escreveu agora De Onde Eles Vêm, que é um livro sobre os cotistas na URGS, muito potente também. E vale a pena ver, tá no YouTube, ele falou muito sobre espiritualidade, mas o foco que eu quero trazer não é sobre isso, é sobre a cidade, né? Eu perguntei para ele, porque eu havia escutado numa outra entrevista, que ele disse que ele se sente melhor no Rio, em São Paulo, do que aqui, né? E eu já tinha visto o Xadalu falar isso também, né? O Xadalu é um artista indígena. Ele disse que era melhor, alguma coisa do tipo, sou melhor tratado no Rio e São Paulo do que em Porto Alegre, né? E um dos exemplos que o Jefferson Tenório deu na entrevista é que quando ele morava no Bonfim, que é um bairro branco, e eu ando sempre ali e nunca tinha olhado com essa perspectiva, o que é um negócio, né? Ele disse que às vezes a mãe dele ia visitar ele e o Uber perguntava para ela, quando ela saía tarde da noite do prédio, está trabalhando até mais tarde hoje? Porque não passava na cabeça da pessoa que ela poderia morar naquele lugar ali. Então, essa cidade ela tem muitos desafios ainda. Né? Todas as cidades têm, mas eu acho que a nossa cidade, por ser a nossa cidade, né, a gente tem uma responsabilidade com ela. Né? E a gente precisa encarar esses desafios assim de uma maneira mais presente. Né? E, de novo, falando sobre isso, montando eventos, trazendo o que tu comentou agora, Wendy, né? Essa potência de trazer novas ideias para o debate, mas eu acho que é a responsabilidade de todo mundo, assim, né? Então, esse lugar vai ser muito melhor se a gente fizer esse tipo de movimento, eu acho, né? Então, isso que eu queria dizer, de novo, queria muito agradecer o convite e de estar aprendendo aqui com vocês também, e fico bem feliz. Obrigado.
Bom, pessoal, talvez espaço para uma questão, algum... Eu não ia falar, mas eu não me aguento. Então, assim, eu sou Yara, uma das pessoas aqui me conhecem, e eu queria falar duas coisas, dois pontos. Um que a Ana falou e outro que o Gustavo falou. Primeiro, a Ana falou que quando ela entrou na universidade, né, ela via que as pessoas eram diferentes da situação dela, né, que ela era mãe e tal. Eu, quando entrei na universidade, eu fiquei muito impactada, que eu era a única negra na minha sala e eu tive uma formação muito tardia. As pessoas que me conhecem sabem, eu sou formada há 3 anos, eu tenho 54 anos. Então, assim, para mim foi muito difícil por causa disso. Primeiro porque tinha muitos jovens e muita gente que não tinha a menor característica, não se afinava comigo. E aí aconteceu de entrar uma colega, também negra, que nós acabamos fazendo o nosso gueto. Né? E nós fomos até o final da universidade, assim, as duas juntas, e ninguém separa, ninguém solta a mão de ninguém, porque nós não sabíamos se nós íamos conseguir se formar sozinhas. Né? Existe essa solidão acadêmica, né? Para nós negras. E uma outra situação que o Gustavo falou sobre o Jefferson Tenório, esse livro que ele fala, de onde eles vêm, é minha história. Né? Quando eu li o livro, eu chorei no livro. Porque realmente é isso. Fala realmente do cotista negro, onde é que ele está, de onde é que ele vem, do que se alimenta, né? Então as pessoas elas ficam muito curiosas quando tu diz que tu tem uma formação, né? Ou quando eu digo que eu trabalho aqui no hospital, a maioria das pessoas me pergunta se eu trabalho na higienização, não querendo menosprezar o trabalho de ninguém, mas é o que elas me colocam. Elas nunca me perguntaram se eu era uma médica, se eu era uma engenheira, se eu era uma arquiteta, não. É na higienização, ou então, então tu é técnica de enfermagem. Eu digo, não, eu nem trabalho na enfermagem. Né? Então, as pessoas não conseguem verificar isso, não conseguem ver isso, que uma pessoa negra tem a possibilidade de trabalhar numa outra área que não seja uma área de subalterno, uma outra área que seja inferiorizada. Então, isso tocou muito para mim. Esse livro do Jefferson foi especialmente, eu acho que ele escreveu para mim, porque eu li ali nas linhas dele todas as coisas que eu passei na universidade, né? E é muito difícil, muito complicado. E eu estou funcionária do Hospital de Clínicas, mas antes disso eu sou uma mulher negra periférica. Então, a maioria das coisas que eu já passei aqui dentro do hospital a maioria das coisas foram assim, a gente se adequou ao sistema. A gente normalmente se adequou ao sistema, mas existiam vezes que pacientes não queriam ser atendidos por mim, né? Ou perguntavam, eu trabalhei no secretário de andar e tal, eu quero falar com a pessoa responsável aqui, administrativa responsável aqui, eu digo, sou eu. Não, é uma responsável de verdade, né? Aquela pessoa responsável de verdade. Ou então, se tinha uma enfermeira negra, dizer, eu quero falar com a enfermeira de verdade. Né? Então, a gente não tem essa validação. Né? E eu acho muito importante esse processo aqui hoje, porque isso é uma inovação. Para a gente, esse movimento é uma inovação. Eu participei do Salt Summit e uma das coisas, eu participei porque eu ganhei o convite. Porque uma das coisas do Salt Summit também, que também segrega, é que é uma coisa muito cara. É uma coisa muito cara, é uma coisa que não... É um ingresso do Salt Summit, é uma coisa muito além da expectativa. E quando tu entra lá dentro, tu vê que é um outro mundo. Sabe? Que existe um mundo de inovação, que existe uma outra possibilidade, que existem pessoas que podem te auxiliar, mas até tu entrar lá dentro, é uma barreira muito grande. É uma barreira muito, muito forte. Então, assim, eu estou muito feliz com essa possibilidade dessa inovação, desse movimento. E, né, eu participo também do grupo antirracista e eu acho que assim a gente tem que fazer esses movimentos, porque assim
A gente falar de nós para nós mesmos, isso eu sempre falo para as gurias. A gente sabe da nossa vivência. Nós falar para nós mesmos não adianta. A mesma coisa que nós colocarmos num grupo de mulheres, nós falarmos só para nós, não adianta. Os homens têm que entender. Eles não vão compreender da mesma forma que nós. Eles não vão ter esse lugar de fala, mas eles têm que entender o nosso movimento, a nossa situação, as nossas carências, né? Essa é a situação. Então, assim, hoje eu sou uma empreendedora, eu tenho uma loja de roupa, e eu trabalho aqui 8 horas, vou para casa, sou uma mãe, sou dona de casa, sou dona de uma loja. Então, assim, são várias demandas, né, que a gente faz. Não tem problema, a gente faz. Mas quando eu vejo assim que, por exemplo, eu peço para o meu marido fazer, tu bota esse copo aqui e essa garrafa ali. Ele diz assim, rapaz, eu só tenho 2 mãos. Eu digo, pois é. Então, são pensamentos diferentes, né? São pensamentos diferentes. A gente é muito focado, assim. Se pedir para botar o copo aqui, a garrafa aqui e jogar mais um prato para cima, a gente faz. Porque não sei o teu marido, mas eu já vi que eu fazia isso também. Acho que todo homem faz isso, que é tipo, Aninha, lavei a louça, tu viu? Precisa contar, né, para alguém receber uma validação, né, velho? Que é um troço bizarro. receber uma estrelinha. Mas eu queria te dizer que, assim, primeiro, baita, muito obrigado por tu ter falado. E acho que o livro ele escreveu para ti, mas muito mais para a gente, para eu ler, entendeu? Porque a gente tem que tomar, sabe, entender essa história, assim, acho. Ele contou uma coisa que eu queria compartilhar contigo, que contou em tom de piada, mas que é dura, assim, né? Ele disse que o Luiz Faleiro, quando vai para São Paulo, tá? José Faleiro, né? José Faleiro, que é o cara que escreveu Supridores. Eu não sei se vocês leram esse livro. Supridores é um livro que se passa ali na Planetário, um livro fantástico. E ele disse que quando ele foi visitar um dia o Jefferson Tenório em São Paulo, né, ele quase foi assaltado. E ele chegou feliz na casa do Jefferson Tenório, segundo ele. E o Jefferson, mas por que você está feliz? Ele disse, porque aqui eu sou assaltável. Em Porto Alegre eu sou assaltante. Né? Então, assim, ó, é uma piada que ele contou, mas é de uma dureza, né, que a gente precisa enxergar essas coisas, sabe? A gente tem que enxergar. Tem que Eu lembrei, assim, muito inspiradora a tua história, né? E que bom que as outras gerações, né, de trabalhadoras aqui do hospital e trabalhadores vão poder se inspirar, né, também na tua trajetória. Mas eu lembrei de um TED Talk que me tocou, que foi da Chimamanda, que é uma escritora nigeriana, que ela nos alerta para esse perigo da história única, né? Ela também relatou algo parecido contigo, assim, do quanto que ela não encontrava autores negros com histórias parecidas com as dela, né? Ela falou que as crianças dos livros infantis que ela lia comiam maçã, festejavam o dia bonito de sol, e ela tinha milhares de outros desafios, assim, na vida dela que não estavam retratados ali, né? Então, eu queria compartilhar com vocês uma frase dela. Ela tem um livro que diz: todos nós deveríamos ser feministas, né? E ela tem uma frase que diz assim, que quando a gente nega às mulheres acesso à plenitude do seu potencial, e aqui eu incluiria todas as minorias também, né? A gente rouba de nós mesmos a possibilidade de um mundo mais justo e mais próspero. Então, definitivamente, esse olhar que é enviesado, ele é limitante, né? Ele nos limita aos nossos mini-mundos, né? E olhando só para o nosso mini-mundo, a gente não acha soluções para os problemas complexos que o mundo tem, né? Eu acho que eu queria. Então, com o que a Yara comentou, né? Quando eu comentei do benchmarking, eu vejo assim que as comissões que eu acompanho, toda vez elas têm uma ação para chamar os outros, né? Eu acho que é importante se fortalecer, porque a gente se fortalece, mas tem que fazer ação para os outros. E insistir, sabe? Persistir, sabe? Eu acho que esse é o grande
caminho, sabe? Eu acho que esse é o caminho, não só se reunir, né, mas fazer ações em que tu consiga mostrar e educar, né? Porque na verdade o que a gente precisa é educar as pessoas, né? Quebrar esses paradigmas que vêm enraizados, né? Porque por mais que se trabalhe desde pequeno, às vezes acontecem essas coisas recorrentemente, a gente vê acontecendo. Bom, gente, a gente já passou um pouquinho da hora. Uma frase, dá para dizer uma Vai, frase uma só? frase, vai. Só porque vocês passam talvez todo dia por essa frase, e é de uma mulher designer, que chama Mana Bernardes, que está aqui na esquina, né? Que é assim, cada mulher que cresce com sua expressão é um lugar novo de cura no mundo, né? É uma designer carioca, né? E é uma frase que eu acho que ela é bem impactante, que está ali, né? Para lembrar a gente. Às vezes a gente passa e não enxerga. Mas... Vira parte da paisagem, né? Mas lê isso. Vai, Fê. Te Posso? dou 10 segundos. Tá bom. Tá bom. Rapidinho. Não, eu acho que tem algumas coisas que foram super importantes. Assim, eu anotei 3 coisas, eu não sei por onde eu começo, porque todas elas poderiam ser a primeira e poderiam ser a última. Elas se encadeiam, sabe? Dos dados que a Ana trouxe, assim, do percentual de mulheres em cargo de liderança, enfim, nós somos 72% feminino, né, o nosso corpo feminino no hospital, 62% de lideranças, então a gente já tem um gapzinho aqui, né? Mas é importante que desses 72%, assim, a maioria delas estão na linha de frente, estão em contato com os processos assistenciais, com as pessoas, com os pacientes, com os acompanhantes, famílias ou não, né? Com essas realidades, e aí conecto com o que o Gustavo comentou, assim, o quanto estando ali, né, e tendo essa sensibilidade, que não é uma sensibilidade frágil, mas é uma sensibilidade de um radar ampliado, né, de captar o não óbvio, não explícito, né, que é isso, às vezes o homem é prático demais e menos, né, menos observador, menos... Né, e quanto essa sensibilidade, quanto que a Yara comentou, que é também que é esse multifocado de conseguir olhar as coisas de um olhar mais sistêmico, de o potencial feminino disso para a instituição, né? E como a Constituição deveria aproveitar todo esse potencial, né? E isso não vem só do cargo de liderança, né? Ocupar um cargo de liderança, claro, é super importante, a gente precisa cobrir esse gap, mas é escutar as mulheres em todos os níveis, né? Desde da higienização até a alta liderança. Eu acho que todas elas têm um potencial gigante, tem que acreditar nas suas ideias, né, na sua competência, no seu potencial de observação, de mudar as coisas em todos os níveis, né? E aí, como homem, assim, a gente teve uma palestra muito boa que eu convido vocês a assistir, que é de masculinidades, e um momento cultural que falava, um colega nosso tocou a música Super-Homem, que é isso assim, o quanto os homens precisam ter mais contato com o seu lado feminino para serem mais competentes de uma maneira geral, né? Então é isso, que bom que a gente tem alguns aliados, somos 3 nessa plateia grande, né? Então a gente tem que ter cada vez uma quantidade mais igual de homens e mulheres aqui dentro, apesar do foco ser o feminino, né? Não é só para mulheres, é o potencial feminino. O futuro é mulher, né? O futuro com certeza é mulher. Bom, gente, maravilhoso. Eu queria ficar aqui bastante, mas enfim, né? Todo mundo aí já estamos passando do horário e a gente só agradece vocês assim do fundo do coração, né? Agradece vocês que ficaram e queria chamar a Dani para poder fazer o encerramento da nossa Semana da Diversidade. Foi muito bom ter estado com vocês todos esses momentos aí. E vamos lá, Dani. Só mais uns minutinhos, então. Pessoal, em nome do Comitê de Diversidade, do Programa de Ações Antirracistas, eu quero agradecer, né? Agradecer, lógico, a toda a comissão que se empenhou para que nós tivéssemos a primeira semana acontecendo. Ela acaba sendo fruto de uma caminhada que vem acontecendo por estes 2 grupos formalizados, por estes 2 grupos desde 2023, e num compromisso de que, uma vez dado o passo, a gente não pode recuar. Então, é muito importante, sim, a gente concretizar um sonho que era antigo, de reunir em um único espaço uma discussão tão rica, que falou sobre potências negras, sobre empreendedorismo feminino, que falou também sobre neurodiversidade, sobre as masculinidades que Felipe trazia. São temas que estão no nosso dia a dia, mas é isso, a gente precisa parar, olhar, discutir, conversar, pensar em alternativas para fazer diferente. E muitas outras atividades vão seguir acontecendo, como já vem acontecendo,
e não só no campo da discussão mais teórica, mais de auditório, mas de dia a dia, assim, né? E ter cada um que está aqui como parceiro para isso é fundamental e é o que faz a diferença. Então, agradeço a vocês. Fica o desafio de que nas próximas atividades, quem aqui esteve ao longo de qualquer uma das nossas ações, traga uma ou um coleguinha, né? E assim a gente vai angariando mais pessoas também. A gente sabe que é muito difícil estar aqui, mas por isso tem as atividades gravadas. Se não pode vir pessoalmente, convida a coleguinha ou coleguinha a assistir às atividades também e dar sugestões para que a gente possa seguir nessa caminhada incrementando. Então, obrigada a todos e todas, né, que nos fazem trabalhar nessa temática ao longo de todo esse período. E vão seguir trabalhando. Muito obrigada. A pessoa fala pouco com as mãos, né? Vocês perceberam.